Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de História Moderna da Universidade Federal do Oeste do Pará. Nós estamos hoje na nossa aula de número 15, a última aula da nossa disciplina, que é uma aula voltada aqui para a gente apenas apresentar algumas ideias que finalizam o nosso curso e, quem sabe, já fazem apontamentos sobre o que virá nas discussões de história contemporânea que não serão comigo. Eu destaco aqui que nossa aula está estruturada em torno da apresentação muito breve da discussão das revoluções, mas eu sinalizo que o curso de Moderna ele buscou exatamente pensar as transformações da sociedade europeia entre o século de 15 e 17, principalmente. Na aula de hoje a gente vai falar sobretudo sobre o século 17 para 18, o nosso texto base do Miceli vai nessa direção, mas antes de necessariamente avançar nessa questão central, que é uma questão que eu diria mais factual, acontecimental, acerca desse fim do mundo moderno, eu queria chamar para uma discussão anterior, uma discussão que, de certo modo, ela pretende criar um grande eixo entre as nossas abordagens desde o curso de História Antiga a todo momento, reforçando a história da história antiga e depois na história medieval, questionando essa noção de Idade Média, questionando as concepções muito modernas sobre a Idade Média. E na aula de hoje eu também vou abrir então um grande parênteses para a gente falar então desse surgimento da modernidade. Então eu vou fazer alguns comentários em torno da obra do Reinhard Koselleck. Vamos então falar desse historiador alemão, importante historiador alemão do século XX, o Reinhard Koselleck. Ele faleceu em 2006, teve uma carreira muito ligada às universidades alemãs, depois às universidades americanas. Eu considero que é um autor que vem sendo cada vez mais usado no meio acadêmico brasileiro, até como um trabalho póstumo. Em geral, a gente demora, às vezes, algumas décadas a incorporar algumas discussões no nosso cotidiano da formação universitária. Eu costumo dizer que eu mesmo, quando estava na graduação, não tive contato com o Koselleck. Fui ter um contato já bem na pós-graduação e acho que, pelo que eu vejo das conversas dos amigos da área, que cada vez mais um diálogo com a obra do Koselleck vem se tornando mais intenso e óbvio, principalmente aqui para aqueles que estudam o campo da teoria da história. Não é esse eixo que eu vou explorar, mas eu destaco que a gente já tem um conjunto aí de obras importantes, artigos traduzidos, estudos sobre a obra do Koselleck em língua portuguesa, mas das suas obras eu destaco pelo menos duas fundamentais, que é a obra Crítica e Crise, um estudo acerca da patogênese do mundo burguês, e o livro que eu vou usar aqui mais como referência em outros cursos. Eu até usei como referência básica, eu fiquei na dúvida de usá-lo por causa da edição e para facilitar o acesso, acabei optando por um outro texto base para essa aula, mas é um livro que eu acho muito importante para o curso de Moderna, que é o livro Futuro Passado, Contribuição à Semântica dos Tempos Históricos. Ele é um livro originalmente de 79, com edição de 2006. O Koselleck, antes de eu falar praticamente da obra, ele é reconhecido como se não o principal historiador, mas um dos principais relacionados à história dos conceitos, né? Então, mesmo sem aprofundamento, eu aponto aqui que falar de história dos conceitos é falar de uma história que ao mesmo tempo reúne a prática do que até então chamávamos de uma história das ideias, por vezes mais ligada aos grandes nomes e a como determinados, eu vou botar aqui entre aspas, conceitos foram trabalhados ao longo de um tempo, né? Então, por exemplo, o conceito de Estado, o conceito de poder, o conceito de soberania, e em geral esse tipo de trabalho era muito mais vinculado
aos grandes nomes, aos grandes personagens. Eu falei algo sobre isso, mais focado para a questão do Estado, no início da nossa unidade. Só que essa história dos conceitos, ela também assume os pressupostos da história social, né? Que é exatamente romper com essa ideia dos grandes personagens, dos grandes nomes. Então, pensar essa ancoragem social de forma muito mais ampla desses conceitos importantes. Então, em torno disso que a gente está aqui tentando falar de uma história dos conceitos, acho que vale a pena. Eu vou deixar aqui algumas referências na descrição do vídeo que podem ser úteis para essa discussão, tá? Em linhas gerais, nessa perspectiva, nós falamos que os conceitos existem na história, como vestígio, nas fontes, e eles existem na história, com letra maiúscula aqui, remetendo à historiografia, né? Então, essa dupla existência faz com que nós, historiadores, tenhamos que lidar ao mesmo tempo, né, com conceitos que uma época passada elaborou para refletir sobre si mesma. Então, por exemplo, o que Rousseau definiu como povo, o que Hobbes definiu como Estado. E, além disso, trabalhar como outras épocas definiram esse conceito. Então, é um processo árduo e em camadas que o historiador vai trabalhando, né? Além disso, em como conceitos decorrentes de sua própria atividade científica, sejam eles conceitos criados pelo historiador ou por uma tradição estabelecida na comunidade de historiadores. A todo momento, na obra do Koselleck, quando aparece a discussão sobre os conceitos, nós vamos estar observando esse movimento, né? Por um lado, a questão do conceito em termos das fontes e o conceito em termos das leituras sobre essas fontes, que podem ser leituras contemporâneas, mas principalmente ligadas a uma tradição historiográfica. Para o Koselleck, o estudo dos conceitos e da variação dos seus significados ao longo do tempo é uma condição básica para o conhecimento histórico. Sendo assim, para o autor, a história dos conceitos ela é um procedimento que permite apreender o complexo processo de ressignificação de alguns conceitos ao longo do tempo. Em torno disso que vocês vão ver, por exemplo, a discussão que ele faz na obra O Futuro Passado. Tá? Então, antes ainda de a gente entrar na obra, eu apenas destaco que uma categoria central que o Koselleck está trabalhando é a questão do tempo, né? Algo importantíssimo para a história. Na obra do Koselleck, é importante frisar que o tempo nunca é algo natural, né, e evidente, né? Ele é uma construção cultural em que, em cada época, determina um modo específico de relacionamento entre o já conhecido e o experimentado com o passado. Além disso, com as possibilidades que se lançam ao futuro como horizonte de expectativas. Então, observem que tem pelo menos aí algumas ideias que estruturam a concepção do autor acerca do tempo, né? Por um lado, a questão da experiência, então é o passado que se concretiza no presente por meio da memória, por meio dos vestígios variados e das fontes históricas. E também o autor trabalha muito com a ideia de expectativa, no sentido aqui do universo de sensações e antecipações que se referem ao que ainda virá. Tal como a experiência, a expectativa se realiza no hoje, constituindo um futuro presente, né? Então, é no hoje que eu estabeleço essa sensação, essa antecipação acerca do futuro, né? O futuro é vivido no presente, e essa é uma discussão chave no Koselleck. Para o autor, cada presente não apenas reconstrói o passado a partir de problematizações geradas na sua atualidade, como ressignifica tanto o passado, que é o que ele chama de campo da experiência, como o futuro, esse horizonte de expectativas. Além disso, cada presente concebe de uma nova maneira a relação entre o futuro e passado.
É nessa perspectiva que eu chego agora ao livro. Não pretendo aqui dar aula inteira sobre esse livro. Eu optei, inclusive, por tirar mais uma vez o texto como texto base, referência para essa última aula, mas eu entendo que a última aula do curso passa necessariamente por essa discussão, até para tentar dar uma coerência com o que eu comecei a trabalhar lá no curso de História Antiga. Tá? Então, entre diferentes questões levantadas nesse belíssimo livro, uma das questões que para mim são mais interessantes, visando o nosso curso de História Moderna, é a discussão acerca da modernidade, né? A formação da modernidade europeia entre 1500 e 1800, que pode ser expressa na pergunta: como o mundo moderno tomou consciência de sua própria modernidade? Então, em torno disso, que eu estou aqui buscando o que eu estou chamando dessa coerência em relação até ao curso de História Antiga, História Medieval, e agora finalizando a trilogia comigo, aqui no curso da UFOPA, que é Antiga, Medieval e Moderna. Pensar como que num determinado contexto espacial, aí não de um país ou de uma cidade, mas dessa Europa Ocidental, principalmente os núcleos intelectuais da Itália, da França, da Inglaterra, nesse cenário se constitui um conjunto de referências que classificam o tempo, que definem a nossa temporalidade, e aqui sim estabelecem uma ruptura muito também profunda e importantíssima. Como eu vou depois citar na sequência, voltando para o nosso texto base, a gente só pensa às vezes em fenômenos mais políticos, em fenômenos econômicos, em fenômenos sociais, como as revoluções, mas esquece desse outro pilar que estrutura a nossa modernidade, a concepção de moderno. Em torno disso, então, que o Koselleck estava avançando, e é por isso que eu estou reivindicando o texto. Na obra, e aqui esse é o exemplo que eu vou dar, ele inicia o texto estabelecendo um contraste entre duas imagens, duas pinturas. A primeira delas é a Batalha de Alexandre. Os alunos devem estar lembrando como a gente discutiu, como que a Batalha de Alexandre, principalmente a Batalha de Isso, que o Alexandre derrota os persas, ela é importantíssima nas representações de Roma sobre o mundo helenístico, e aqui nós estamos vendo o século XVI, usando a referência da Batalha de Alexandre como uma encomenda do Guilherme da Baviera, uma forma até de representar a luta contemporânea contra os turcos otomanos. E para o Koselleck, pensar essa imagem importante, porque ela estabelece uma ideia de uma única geração histórica, né? Para ele, em torno dessa imagem, presente e passado se mostram num horizonte histórico comum. É um passado que é presentificado no início do século XVI, sem estabelecer uma distância que nós encaramos, por exemplo, como uma distância que seria aí de 15, 16, 17, 18 séculos. Então, essa distância temporal que por vezes nos marca e nos distancia em termos de concepção sobre outras experiências sociais, sobre outros homens, sobre outros acontecimentos. Para o Koselleck, no tempo que foi feita essa pintura, em 1529, essas referências não estão postas. Mas, se nós avançarmos no tempo, o nosso autor traz uma outra imagem importante que de certo modo, mostra como há uma mudança importante entre uma obra e outra, entre a sociedade que produz a obra inicial, início do século XVI, e essa outra sociedade aqui do Friedrich Schlegel. Ele diz, e eu acho que é assim: Schlegel é capaz de distinguir o quadro tanto de seu próprio tempo quanto da época antiga que o quadro pretende apresentar. Para ele, o pintor, né, a história tem uma dimensão especificamente temporal, a qual reconhecidamente faltara ao Dorfer.
Grosso modo, nos 300 anos que o separam de Altdorfer, transcorreu para Schlegel mais tempo. De toda maneira, um tempo de natureza diferente daquele que transcorrera para Altdorfer, ao longo dos cerca de 1800 anos que separa a Batalha de Issos de sua representação. Então, para o Koselleck, ao trabalhar esse contraste entre as imagens, que a gente pode observar é uma sociedade que muda a sua concepção de tempo. Então, na obra, o Koselleck vai nos mostrando como que até o início do século XV, XVI, nós temos uma perspectiva de futuro na sociedade europeia pautada em torno da ideia de fim de mundo ligada a uma história da salvação, história da igreja. No entanto, para o autor, a partir do final do século XV, sobretudo no século XVI, nós vamos ter uma ideia de adiamento crescente do fim do mundo. Ele cita, por exemplo, a questão de Baudin, que ao separar a história sacra, também da história humana e da história natural, transformou a questão do fim dos tempos em um problema de cálculo astronômico e matemático. Então, consegue estar mostrando como cada vez mais esses meios intelectuais, esses meios científicos da Europa estão estabelecendo um outro controle, uma outra gestão do tempo, definindo a história humana, então, como um campo de probabilidade e da inteligência humana. Então, ele vai falando até mesmo como que o poder passa a trabalhar em torno dos prognósticos, né? Então, eu cito aqui um trecho que eu acho também muito relevante. Ele nos diz que a partir de então, que é o século XVII, se tornara possível referir-se ao passado como uma Idade Média. Os próprios conceitos, a tríade, Antiguidade, Idade Média e Idade Moderna, já se encontravam disponíveis desde o humanismo, mas foram gradativamente disseminados para a história apenas a partir da segunda metade do século XVII. Desde então, o homem passou a viver na modernidade, estando ao mesmo tempo consciente de estar vivendo nela. Esse é um ponto-chave. É um ponto que eu, pelo menos, me esforço da gente abordar desde do curso de História Antiga, que é tentar mostrar essa concepção de tempo. Nunca foi o eixo principal das disciplinas, mas mostrar que ao longo desses séculos, é apenas nesse mundo moderno, que a gente fala aqui da formação dessa modernidade, que ela estabelece uma classificação temporal tal qual nós a usamos, né? Então, você, estudante, quando fala de história, pensa numa história classificada, história antiga, medieval e moderna. Por vezes a gente só pensa nisso como eurocentrismo, mas essa concepção de história, que seguindo Koselleck, estrutura a própria ideia de modernidade. Então, para acabar, ele vai falando exatamente que em torno desse cenário que nós temos, por um lado, em termos políticos, a ideia do prognóstico racional, a ideia do planejamento do governo, o futuro, em termos políticos, se torna um campo de possibilidades finitas, cabe então ao governante prever isso bem. É uma ideia, acho que ele cita, que eu acho que vale muito, né? Que é a ideia do mundo que está por vir já se encontra embutido no presente, porque do planejamento que eu faço no hoje, que eu consigo estabelecer o futuro. Ele também mostra que a filosofia da história estabelece essa ruptura também, né? Então ele nos diz que foi com o advento da filosofia da história que uma incipiente modernidade desligou-se de seu próprio passado, inaugurando, por meio de um futuro inédito, também a nossa modernidade. A sombra da política absolutista constituiu-se, em princípio veladamente, depois de abertamente, uma consciência de tempo e de futuro que se nutre de uma ousada combinação de política e profecia, e imiscuiu-se na filosofia do progresso, uma mistura entre prognósticos racionais e previsões de caráter salvacionistas, própria do século XVIII. Né? Então, o Koselleck exatamente finaliza essas suas discussões, a discussão de um capítulo aqui da obra, que para mim ela é muito importante para a gente pensar. Eu geralmente ou penso o início do curso de moderno ou o final, aqui eu estou usando o final, que a gente pensar como que a Idade Moderna estabelece as bases da nossa concepção de modernidade, a nossa concepção disciplinar, se não plenamente institucionalizada, mas a concepção da nossa disciplina, que é essa ideia de múltiplas histórias
que se transformam em uma única história, né? Essa história universal que comporta nela diferentes realidades que nós temos acompanhado. Eu também sei que vocês ainda vão passar por essas discussões, que é a questão de como essas múltiplas histórias, por vezes, condicionadas em torno de uma única história universal, comportam princípios de dominação epistemológica, né? Muito criticada aqui pela historiografia pós-moderna, pela historiografia pós-colonial, decolonial e assim por diante. Então essa foi um grande parênteses que eu estabeleci para a gente falar um pouquinho do Koselleck e da importância dele para a gente enxergar o conceito de modernidade. Apresentado aqui, em linhas gerais, as discussões do Koselleck, novamente, foi uma escolha alterada em torno da pandemia também. Eu sempre fico, às vezes, um pouco na dúvida de como introduzir, onde, se eu coloco no início do curso, no final. Nesse modelo remoto eu não coloquei nenhum nem o outro, mas eu fiz questão de trazer essa discussão na aula de hoje, porque a gente tem esse pilar, então, que é a formação da modernidade, né? Então, o século XVII e o século XVIII estabelecem as bases da concepção ocidental sobre o tempo e o que a gente define como a sociedade moderna, no sentido dessas concepções acerca da modernidade. Instauram outras lógicas de ser e estar no mundo, tá? Então, paralelo a isso que eu já falei, eu vou então agora concentrar nas questões que o Miceli aborda, apenas para a gente então finalizar essa discussão. O Paulo Miceli, professor da USP, ele nos fala então da questão das revoluções. Então, em geral, a gente entende que pensar o fim da história moderna, o fim da idade moderna, nessa perspectiva tradicional, factual mesmo, das caixinhas, antiga, medieval, moderna e contemporânea, é falar das revoluções. Falar das revoluções é falar, ainda que seguindo o Hobsbawm, e aí desde já eu deixo a referência para a Era das Revoluções, do Hobsbawm. Vou deixar na descrição do vídeo a referência completa. E o Hobsbawm, lá na Era das Revoluções, ele vai nos falar que o mundo contemporâneo se estabelece em torno de uma dupla revolução, né? Para ele, estruturam a nossa sociedade moderna, né? Então a gente tem falado há muito tempo dessas fraturas que estabelecem o mundo contemporâneo por outros caminhos, talvez até mais próximos do Koselleck. Nós falamos em medieval de uma fratura que é em torno da ideia de domínio e dessa referência mais alargada de um grande campo que era a eclésia, gradativamente uma redução desse campo, um esvaziamento, como eu gosto de chamar sempre, dessa grande concepção em torno da eclésia. Então, quando chegamos aos séculos XVI, XVII, mas principalmente no XVII e XVIII, nós temos então rupturas que vêm, por exemplo, das ideias iluministas, vêm pela reforma, vêm por essas outras concepções que eu acabei de falar com a obra do Koselleck, né? Então, para além dessas questões, outros pilares que marcam aqui a ruptura do mundo contemporâneo, do mundo moderno para o que seria o nosso mundo contemporâneo, se estabelece em torno da Revolução Industrial, um grande fenômeno que, se a gente quiser reduzir um pouco, ele redefine as questões econômicas e sociais, né? A organização da sociedade, a organização dos grupos sociais, expressa a afirmação de um novo modo de produção, o capitalismo. Então a gente está falando ali de uma revolução industrial que já marca meados do século XVIII, e paralelo a isso, todas as revoluções em termos mais políticos, que a gente chama em geral de forma genérica de revoluções burguesas, que tem início no século XVII com a Revolução Inglesa, né? E aí pensar a Revolução Inglesa é pensar a Revolução Puritana, a Restauração, Revolução Gloriosa, e como esse poder absoluto dos reis passa a perder espaço diante da Constituição, né?
o elemento legal, não que os reinos anteriormente não tivessem as suas bases jurídicas, não é isso, mas como a gente falou na aula passada, eu falei muito disso citando, por exemplo, o Espanha, falar do sistema jurídico do mundo medieval e moderno, falar de um sistema jurídico pautado numa sociedade desigual juridicamente, né? Uma sociedade estamental. Então, o que estabelece após essas revoluções burguesas é uma sociedade que, em termos jurídicos, ela tem igualdade e ela vai ter desigualdades sociais, né? Não jurídicas, pelo menos em termos legais, né? Então, a ideia de todos são iguais perante a lei. Então, essas monarquias passam a ser, de certa forma, tuteladas por um outro regime jurídico, de um rei que agora ele pode existir, né? Eu até brincava à época que eu dava aula em preparatório, na escola, de que a questão central não é a existência ou não de um rei, né? Mas qual o poder do rei dentro dessa estrutura política do Estado. Então, até então, nós tínhamos um rei que encarnava a lei, ele era a própria lei, ele, óbvio, assumindo um ônus, ele poderia dissolver parlamento, ele estava acima, ele estabelecia hierarquia, a questão das mercês que a gente falou, mas a partir dessas revoluções burguesas nós vamos ter, por vezes, a manutenção da monarquia, como o caso mais célebre da Inglaterra, mas que redefinindo as prerrogativas e os poderes da monarquia, colocando o rei, de certa forma, tutelado pela legislação, né, pela Constituição. Então nós estamos falando exatamente, novamente, de uma dupla revolução, uma revolução francesa, principalmente, que marca, né, aquela ideia da cronologia, da linha do tempo, 1789, a Revolução Francesa demarcando a ruptura maior com o regime absolutista, com o regime do poder divino dos reis. Então nós temos ali, por mais que a Revolução Inglesa seja importantíssima e tenha ocorrido aí 100 anos antes, em torno da Revolução Francesa, né, aquela coisa básica do convocação dos Estados Gerais em 88, Assembleia Nacional Constituinte, a queda da Bastilha em julho de 89, estabelecem aí as bases do que a gente entende, o que a gente chama como essa dupla revolução, que é o sucesso da Revolução Burguesa e como ela se expande rapidamente no final do século XVIII e XIX. Tá? Eu entendo, pessoal, que discutir esse duplo pilar nos termos de Hobsbawm, ou seja, discutir esse viés das revoluções burguesas e o viés da Revolução Industrial é uma base de história contemporânea, né? Então, basicamente, estou aqui citando isso e demonstrando como que nesse século XVII essas questões estão se desenvolvendo. E para apenas fechar, a gente não pode deslocar desse tempo também a formação daquilo que nós entendemos ser o iluminismo, né? Um conjunto de ideias que, de certa forma, acentuam questões que já estavam ali esboçadas nos escritos intelectuais do que a gente chama de humanismo renascentista. E nesse universo do iluminismo, em geral, até os alunos na sala, fico feliz, citam que já leram as obras. Tá? Então a gente está falando de Voltaire, Rousseau, Locke, a gente está falando de Montesquieu, de Diderot, entre tantos outros, os grandes líderes da Revolução. Em sala de aula, eu geralmente cito também Olympe de Gouges. Eu vou colocar aqui, eu estou longe dele, eu tenho até um quadrinho, eu sempre cito para os alunos lerem um quadrinho, é importante, o Miceli faz questão de enfatizar isso, né? Uma mulher que a gente às vezes só lembra dos homens da Revolução Francesa, mas lembrar que também teve uma participação feminina importante, inclusive definindo aquilo que seriam os direitos da mulher, ou os ideais sobre o direito da mulher no final do século XVIII. Né? Então cito aqui a Olympe de Gouges, que foi explorada no texto do Paulo Miceli, e eu ainda deixei aqui a capa de um quadrinho, que é um quadrinho biográfico. Acho que pode ser uma obra aí interessante para vocês explorarem essa questão, tá? E para finalizar, eu vou deixar uma citação falando exatamente sobre o iluminismo, desse livrinho que eu já citei na aula passada, do Francisco Falcon e do Antônio Rodrigues,
a formação do mundo moderno, e quando eles falam exatamente dessa época das luzes, século das luzes, para caracterizar o iluminismo, tá? Então vamos lá, abre aspas. O iluminismo, nesse sentido, representa um movimento geral europeu de crítica ao antigo regime e de construção de esferas de conhecimento autônomas capazes de empreender a tarefa de um lado, dar conteúdo às críticas e, do outro, elaborar um projeto para um novo tempo, no qual a razão e a liberdade estariam ao lado do homem, desfazendo a injustiça e o absolutismo. Do mesmo modo que os humanistas da antiguidade, os filósofos da Ilustração tinham uma fé inquebrantável na razão do homem. Isto foi tão destacado que muitos chamam a época da Ilustração simplesmente de racionalismo. As novas ciências naturais haviam demonstrado que a natureza estava organizada racionalmente. Os filósofos da Ilustração consideravam sua função construir uma base, também moral, para a religião e a ética, de acordo com a razão inalterável das pessoas. Dessa forma, o século XVIII representou, para a história da humanidade, um momento novo, no qual a primazia da razão elegeu o homem e suas virtudes como responsáveis pelo progresso material e técnico e pela descoberta de que essa nova experiência só pode alcançar seus objetivos se a liberdade de viver e pensar for o leito do novo caminho. Fim de citação. Com essa citação longa até do Falcon e do Rodrigues, eu finalizo a nossa aula, finalizo a nossa disciplina. Atualmente, muitos desses ideais iluministas vêm sendo questionados em diferentes caminhos por movimentos mais conservadores ou por uma crítica de como eles, de certa forma, criam uma ideia ocidental demais. Mas eu acho que sempre é bom a gente revisitar, são princípios que estruturam a nossa sociedade. Tentei falar no início com o meu grande parênteses do Koselleck, estruturam a nossa visão sobre o ser e o estar no mundo. Eu acho que são muito importantes, né? Foi um prazer nesse modelo diferente, nesse modelo remoto, tentar construir um curso. Novamente eu busquei em todas as aulas oferecer uma base de conteúdo mais formal, expositiva, sempre às vezes explorando mais o texto, tentando definir caminhos para cada conteúdo. Espero que seja um material útil. O bom da gravação é que ele vai ficar aí para a posteridade, outras turmas poderão acessar. Foi um prazer ver alunos de outras turmas também comentando, dizendo que estão assistindo. Pessoas que eu não conheço estão aí no YouTube e que estão assistindo as aulas, de certo modo estão gostando, estão achando o conteúdo relevante. Foi isso, finalizamos a disciplina de História Moderna da UFOPA. Finalizo aqui a minha trilogia, né, História Antiga, Medieval e Moderna, e espero que você, estudante, tenha aí muito sucesso no prosseguimento do curso e na vida profissional depois. Um grande abraço, fiquem na paz, com muita saúde e tchau!